Começa agora pela CVI TV, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta, que hoje vai falar sobre a doença de Alzheimer, um distúrbio cerebral que a Organização Mundial de Saúde estima que afete mais de 35 milhões de pessoas. E para falar sobre o Alzheimer está conosco hoje a mestre em Psicologia Social, especialista em Gerontologia e coordenadora do Grupo de Apoio aos Familiares de Pessoas com Demência, a professora da Univale, Kátia Simone Ploner. Professora Kátia, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, espero que a gente tenha oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença. Com certeza, e apesar assim, de ser uma doença que já tem um certo conhecimento da sociedade já há muito tempo, as pessoas ou evitam de falar, ou não encaram o problema de frente, ou às vezes por desconhecimento. Na sua opinião, assim, o que faz com que ainda se tenha tanta, não apenas quanto ao Alzheimer, mas em geral as demências e a senilidade ainda sofra com tanto pré-conceitos contra as pessoas que desenvolvem esse tipo de distúrbio? Acho que tem alguns fatores aí, né? Um deles é a dificuldade de aceitação do próprio familiar ou da família, de olhar para esse pai, para essa mãe, para esse esposo, para essa esposa, né? E perceber que aquilo que foi projetado em relação à vida, né? A gente tem familiares que falam assim, eu pensei que eu ia me aposentar, minha esposa também, e a gente ia poder aproveitar, ia poder viajar agora nesse tempo, né? Então, você aceitar que veio essa doença, que você vai ter que modificar os teus planos e que a pessoa que estava contigo está se modificando de uma forma que não é desejada, é muito difícil, é muito doloroso, né? Outra situação que também traz muito preconceito é a questão da associação que se faz com a loucura, né? Porque muitos comportamentos que a pessoa com Alzheimer desenvolve são comportamentos que a gente, por não entender, não compreende e às vezes a família acha que é loucura. Antigamente se falava, tá lelé da cuca, né? O vovô tá gagá, né? Então... se ouvia muito esse termo, né? Está gagá, está ficando senil. Exatamente, como se fosse uma questão... como se a pessoa não estivesse mais ali, né? Tanto que a demência vem dessa palavra sem a mente, né? Sem esse aspecto cognitivo que nos organiza no dia a dia e que é como a gente muitas vezes se reconhece como humano, né? Então, eu acredito que a gente se vê nesse lugar, né? Eu me imagino como uma pessoa que possa desenvolver Alzheimer. Eu me vejo nesse lugar, ou eu ver um familiar meu nesse lugar, é um espaço complicado de aceitar, né? Então, desconhecimento, né, do que é realmente a doença, dificuldade emocional de lidar com a doença, acho que todas essas coisas fazem com que a gente tenha essa dificuldade. E também acho que a falta de apoio, né? Porque muitas pessoas veem uma pessoa com doença, com uma demência, como alguém para você trancar dentro de casa e não como alguém para estar na comunidade, né? E aí as pessoas dizem assim, por que você trouxe ele aqui no restaurante? Se sabe que ele está doente. Então as pessoas vão cada vez se isolando mais, né? Ficando com receio de levar a pessoa, porque não tem mesmo o apoio da comunidade. Por muitas pessoas lidam dessa forma, né? E assim, como é que a gente pode caracterizar, como fazer uma caracterização do que é o Alzheimer, como é que ele se manifesta, assim, tem uma idade específica que isso começa a acontecer? Há muitos casos, inclusive eu acho que tem um filme agora recente, onde tem dois filmes que abordam inclusive a questão do Alzheimer, né? Acho que um com o Anthony Hopkins, Meu Pai, alguma coisa assim, que é um filme belíssimo, eu já vi inclusive, e o outro é de uma mulher que desenvolve o Alzheimer muito cedo, muito precocemente. Então assim, a pergunta que eu te faço, né? A pergunta que eu te faço é:
existe alguma... todo mundo sabe, é uma doença mais associada à velhice, mas existe alguma condição de, assim, a pessoa vai ter Alzheimer por causa dessa condição? Tem fatores genéticos envolvidos, né, que o Para Sempre Alice traz isso, né, então tem algumas demências que também se chamam Alzheimer, né, que elas estão desenvolvidas mais precocemente, então ali antes dos 60, mas é um percentual muito pequeno de pessoas. E a demência de Alzheimer mais tradicional, ela é desenvolvida mais tarde, a partir de 70, 75 anos, né. O que a gente sabe é que essa doença ela é uma doença longa. Quando eu comecei a trabalhar lá em 1994, as pessoas tinham entre 5 e 8 anos de vida. Atualmente, a gente atende pessoas assim com 13, 15, 18 anos desde o diagnóstico e que ainda estão vivas, né? Então, é uma doença longa, ela é neurodegenerativa. Eles falam o que significa neurodegenerativa? Ela afeta não apenas a memória, mas também outras funções? Outras funções. Ela começa a partir da memória. O primeiro sintoma que, de um modo geral, as pessoas percebem é que a pessoa esqueceu e ela não lembra que esqueceu. Então, por exemplo, né, sei lá, eu guardei a chave do carro num lugar diferente. Aí eu saio procurar. Quando eu encontro, eu lembro, é que eu vim fazer tal coisa e por isso eu deixei aqui. A pessoa que tem Alzheimer, ela esquece e ela jura que ela não fez aquilo. Ela ligou, né, colocou o arroz para cozinhar. Quando a filha chega na casa e diz, mãe, você deixou o arroz queimar? Não fui eu que liguei, não fui eu que coloquei o arroz, né? Mas ela fez aquilo. Então, ela esquece que esqueceu, né? É um esquecimento um pouco diferente do nosso esquecimento tradicional, devido ao estresse, devido à correria, devido à falta de sono, né? Entre outros fatores. O esquecimento, ele é um esquecimento importante, né? Você vai percebendo ao longo dos meses que esse esquecimento está sendo pior e vai começando a afetar outras coisas também, como a atenção. A desorientação espacial é uma função cognitiva muito importante. Às vezes a pessoa está acostumada sempre a sair de casa e fazer uma caminhada. Tem um dia que ela sai de casa e daí ela se perde. Alguém convida ela para fazer alguma coisa, ela já não sabe mais se ela tem que ir para a direita ou para a esquerda. Desorientação espacial, às vezes temporal também, às vezes a gente pergunta, né, que ano nós estamos, que dia hoje, a pessoa pensa que está lá em 1900 e alguma coisa. E existe assim, né, puxando um pouco para esse filme com Anthony Hopkins, por exemplo, o filme tenta apresentar como é na cabeça dele, né? Então ele vê as pessoas com outra idade, ele vê a filha dele como se a filha dele tivesse, sei lá, 15 anos, 17 anos, 20 anos. Ele não a vê ali com os seus 60 anos de idade. Isso é uma boa representação, assim, por exemplo, do que se passa na mente, no caso de alguém com Alzheimer? É bem comum. É bem comum e esse é um dos medos e um dos problemas em relação ao preconceito, porque a pessoa que fica com Alzheimer, ela é como se fosse apagando a memória de frente para trás, né? Então, às vezes ela olha, o meu avô teve Alzheimer, né? Aí a minha mãe se chama Gilda e tem uma outra irmã muito parecida com a minha mãe. Aí o meu avô falava para minha irmã, oi Gilda, não sei o que, daí minha mãe perguntava, mas se ela é Gilda, quem sou eu? Ele dizia, eu não sei, mas sei que você mora no meu coração. Então, essa questão de você não conseguir mais localizar, às vezes, familiares, porque eles envelheceram e na tua cabeça isso voltou para trás, você está lá há muito tempo atrás, é comum. Já tive pacientes, né, que estava com o filho ao lado e dizendo para o filho, eu tenho que buscar o fulano, o nome do filho, na escola. Aí ele falou, mãe, mas eu tô aqui. Não fala bobagem, vamos logo para a gente não se atrasar. Então, às vezes a pessoa deixa de reconhecer porque ela tem na memória dela, ela está vivendo naquele tempo lá de antigamente, né? E esses tempos vão mudando. A gente já teve também pessoas que estavam com a esposa do lado, né? E daí vendo fotos, ele dizia assim, tá, tudo bem, eu sei que você gosta de mim, mas eu quero saber onde ela está. Eu estou muito preocupado com ela. E é a mesma pessoa, só que ela envelheceu e ele não percebeu, né? Ou melhor, ele esqueceu. Ele esqueceu.
E realmente então, acontece. Essa falta de reconhecimento é uma das principais características da doença, mas você falou que há também outras funções que são afetadas. Por exemplo, assim, a pessoa realmente esquece de fazer higiene pessoal, ela não consegue lembrar onde que ela mora, com quem que ela mora, número de telefone, por isso que dá tanta perdas de pessoas nas ruas, às vezes assim, muitos idosos que estão com essa condição e às vezes nem sabem, são perdidos, as pessoas começam a procurar, tem alguma coisa motora também assim envolvida no cérebro, danificado, não apenas a questão da memória? A gente tem essa desorientação espacial, né? Desorientação no espaço. A pessoa realmente, às vezes, ela quer voltar para casa. Ela está na casa dela, ela começa assim, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. E às vezes ela sai se a porta está aberta e tenta procurar a casa dela. Mas ela está na casa dela, só que na memória dela é uma outra casa, né? E aí ela realmente se perde. A gente sempre orienta que se coloque na roupa, né? Ou deixa sempre a identidade com o número do telefone, ou se coloque alguma plaquinha em algum lugar, ou se faz na roupa como se faz um bordadinho, coloca um bordadinho, o nome, ou com um canetão atrás, né? O nome e o número do telefone, para não acontecer isso, da pessoa se perder e não ser mais encontrada, né? Às vezes, num descuido, você deixa a porta aberta e a pessoa realmente acaba se perdendo. Mas sim, a pessoa perde a noção de cálculo, né? Muitas vezes com o avanço da doença. A atenção, você fala uma coisa com ela, daqui a pouco fala outra, ela já não lembra mais o que foi falado há pouco tempo atrás. Pensamento abstrato, às vezes a gente fala uma brincadeira, né, um ditado, e ela leva aquilo ao pé da letra. Né? Mais ou menos como as crianças bem pequenas fazem. Isso, é porque, na verdade, com essa doença de Alzheimer, não sei o quanto dá para usar termos técnicos, mas a gente tem alguns processos no cérebro que são chamados assim, né, emaranhados neurofibrilares, então vão morrendo alguns neurônios em função disso, as placas neuríticas e também a acetilcolinesterase, que daí é um problema na sinapse, né, de um neurônio para o outro. Então, não é porque o idoso quer que ele está esquecendo, não é porque ele está teimando, ele realmente se perde no tempo. Então, por exemplo, não tomar banho. Tem muitos que falam assim, não, eu não preciso tomar banho, eu tomei banho agora há pouco, eu tomei banho ontem e faz 3 dias que ele não toma banho, né? Então, a gente realmente tem esses impactos no dia a dia. Kátia, a gente está com o nosso tempo já meio estouradinho. No segundo bloco, a gente continua falando mais sobre a doença de Alzheimer e vamos tratar especificamente de se há formas de prevenção ou de retardo da doença. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista a professora Kátia Simone Ploner, que é coordenadora do grupo de apoio aos familiares de pessoas com demência. Kátia, a gente até agora há pouco no intervalo aqui, a gente conversava a respeito de se há como... há uma evolução da doença, ela começa silenciosa e vai progredindo. Há alguma forma de tratamento, por exemplo, se diagnosticado precocemente, de barrar ou de estancar, de fazer com que essa progressão seja mais lenta? Sim, a gente precisa separar um pouquinho, né? Dentre as demências, tem duas que têm uma evolução muito parecida, que é a demência de Alzheimer e a demência vascular. A demência de Alzheimer, ela acontece de uma forma lenta e insidiosa, ou seja, vai acontecendo ao longo dos meses e dos anos, né? E começa com um problema de memória pequeno, a pessoa lembra algumas vezes, ela tenta usar estratégias para dar conta desse déficit e as coisas aos poucos vão aumentando e ela vai ficando cada vez mais dependente desse cuidador, né? Então, a gente fala que nessa fase inicial, que às vezes pode demorar 2, 3 anos, ela ainda tem independência dela,
ela pode ainda morar sozinha, mas aos poucos tem que começar a cuidar para ver quando você tem que fazer o controle do gás, né, a perda da chave, quando ela começa a colocar a vida dela em risco e de outras pessoas ao redor. E aí, aos poucos, ela vai evoluindo. Então, como eu comentei, 6, 8, 10 anos pode ser o tempo de uma doença de Alzheimer ou mais. A demência vascular, ela evolui como a gente chama em degraus, ou seja, a pessoa tem uma hipertensão, alguma situação vascular, alguma doença vascular, ela se instala e aí ela pode ficar mais ou menos parada. Adormecida por um bom tempo. A pessoa fica naquele estágio por um bom tempo. De repente, tem alguma outra situação, às vezes ela caiu, às vezes ela teve alguma situação que o médico identifica como sendo algo que pode ter gerado de novo esse degrau, digamos assim, e aí ela evolui rapidamente para um outro estágio da doença, né? Então, digamos, as perdas, os impactos cognitivos são parecidos. Problema na memória, no aprendizado, no cálculo, né, pensamento abstrato, na atenção. Mas a forma como ela evolui é muito diferente. E a causa de por que ela evolui também são diferentes. Então, o médico vai trabalhar com tratamentos diferentes, né? A demência de Alzheimer, ela tem, a gente chama de freio, né? Essa possibilidade de frear. É como se fosse um carro andando e tu puxa o freio de mão ao mesmo tempo que ele está acelerando, né? Então, você não vai estagnar completamente, mas ela vai evoluir mais devagar. Para isso, desculpa te interromper, isso é medicamentoso? É medicamentoso. Ou é só com tratamento psicológico, com psiquiatra, como é que é? É medicamentoso, de um modo geral, é o neurologista ou, né, o psiquiatra ou o geriatra que faz essa avaliação, né? Nós, da psicologia, a gente faz a avaliação inicial para poder entender como está o impacto dessas funções cognitivas, né, no indivíduo. E aí é o médico que tem que passar o tratamento, né? Depois, na psicologia, também tem pessoas que trabalham com reabilitação cognitiva no sentido da pessoa ficar melhor, apesar dela estar com esse impacto nas suas funções do cotidiano, né? Mas acontece dessa forma. Então, tem tratamento, é importante procurar o médico. Quanto antes procura o médico e antes recebe o tratamento, mais chance você tem de frear antes a doença, ou seja, ela vai evoluir mais lentamente, né? E você vai ganhar mais tempo de qualidade de vida com esse familiar. E nesse caso, assim, há também, a gente ouve até muito se falar de alguns processos de exercício da memória e de trabalhar, de ativar certas áreas do cérebro por meio de determinadas atividades que fazem com que você tenha, ou que se for para aparecer uma demência desse tipo, ela seja mais retardada. Isso procede? Há realmente não uma prevenção total, mas um retardamento nesse sentido? Sim, porque a gente tem a tal plasticidade cerebral, né? Ou seja, quando a gente conhece, digamos, vários termos para designar uma mesma situação, mesmo que eu esqueça um termo, mas eu tenho outro que eu posso utilizar para solicitar esse copo, por exemplo, né? A pessoa no começo, ela começa a perder a nomeação, daí a pouco ela já começa a usar os termos a partir da função. Me dá aquele negócio de tomar água? Você sabe que é um copo, né? Mas se eu chamo de copo, eu chamo de xícara, eu chamo, né? Eu posso ter outros nomes para designar a mesma situação, então eu vou tendo mais plasticidade. Então, se eu não consigo resolver uma coisa por um aspecto, eu consigo resolver de uma outra forma. Sim, mas a minha pergunta foi mais em relação à questão mais preventiva mesmo. Digamos assim, eu já ouvi falar, há uma certa cultura nesse sentido, de que se você fizer muita palavra cruzada, se você tiver uma boa atividade física, se você tiver alimentação correta, todos aqueles cuidados que se diz para a saúde integral,
que também podem ser benéficos nessa questão do retardamento do aparecimento desses sintomas. Pois é, mas é por isso, porque na verdade você vai ter o diagnóstico de demência quando a tua atividade vai impactar nas atividades da vida diária, quando tu não dá mais conta. Então, se você dá conta por ter mais plasticidade cerebral, ou seja, você desenvolveu mais caminhos no teu cérebro para fazer as tuas coisas, você vai ter esse diagnóstico retardado. Né? Quanto mais pobre é a tua atividade cerebral, digamos assim, tu tem muito pouco, tu gasta aquele pouco que tem, você não tem mais nada. Agora você tem um saldo bem grande, né? Você tem um cérebro que é bem ativo, bem ocupado. Você tem um saldo grande, você gastou um pouco, ou seja, você perdeu um pouco por causa dos emaranhados neurofibrilares, das placas neuríticas, aquele tanto não vai fazer tanta falta, porque você tem mais um tanto para poder utilizar. Então é tipo assim, tem que exercitar o cérebro mesmo. Sim, o que é preventivo, né? É ter atividade social. Cada vez que eu venho aqui, por exemplo, eu vou te conhecer, vou saber o teu nome, vou entender um pouquinho mais desse espaço. Eu estou ativando o meu cérebro, né? Quando eu saio de casa, eu vou encontrar pessoas na rua, eu vou no supermercado, eu tenho que lembrar os nomes dos produtos que eu vou comprar, eu tenho que saber quanto eu vou gastar. Então, a leitura, um novo aprendizado de uma nova função. Sempre é bom. Tem gente que inclusive volta a estudar. Nós temos na Univale Univida, por exemplo, no SESC, que é tem vários pessoas programas. Pessoas aposentadas de mais de 60 anos, né? O Univida. Mais de 50 já podem entrar, né? Mas assim, pessoas que têm interesse em voltar a estudar, no SESC também tem várias atividades no município. É importante a gente continuar estudando, continuar lendo, continuar conversando, ouvindo música, decorando música, dançando, então, sabe? já inclusive tem bastante grupo de idosos que se reúne para dançar, para fazer atividade física junto. Sim, então é importante atividade social, atividade física, alimentação saudável, todo mundo sabe, né? Quando a gente tem muito colesterol, quando a gente tem diabetes, essas coisas todas, a gente diz que tudo aquilo que protege o organismo também protege o cérebro, né? Cuidar com a hipertensão, são cuidados básicos que a gente no médico regularmente, fazendo aquele check-up anual, a gente tem condições de avaliar e que ajudam também na prevenção de demências. Sim, é que a maior parte das pessoas, pelo menos assim, é exacerbado o número de vezes em que você ouve que você tem que ter uma alimentação correta, você tem que praticar exercício físico. Mas ninguém fala que você tem que exercitar o cérebro, né? Temos que ter leitura, temos que ter atividade social, como tu falaste, né? A gente tem que focalizar mais no nosso bem-estar, na nossa integral. Saúde, nossa saúde psicológica, nossa saúde emocional, nossos relacionamentos familiares, sabe? Porque tudo isso demanda uma atividade cerebral importante, né? E uma atividade e uma questão emocional também que a gente até hoje não tem muita noção do quanto as emoções ajudam a coordenar, a nos organizar nas doenças. Mas eu vou te dizer que a pessoa com Alzheimer, a gente sempre diz, ele pode esquecer quem você é, mas ele não vai esquecer o quanto ele gosta de você. A relação de afeto sempre continua. A gente percebe às vezes que tem doentes com Alzheimer que passam a chamar a filha de mãe, mas é mãe porque é quem está cuidando e o vínculo afetivo foi preservado. Então, a gente sempre fala, a pessoa está com Alzheimer, ela pode ter de fato a demência, não estar conseguindo se organizar em termos de memória, mas o afeto continua, a emoção continua. E a gente precisa cuidar dessa pessoa com todo amor e carinho, porque ela percebe quando a gente está irritada, ela percebe quando a gente perdeu a paciência, né? Então, ela sente, ela reage. E Kátia, exatamente sobre esse tema, quer dizer, como que a família também tem que ser envolvida e tratada junto com esse doente, que a gente vai tratar agora no próximo bloco. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista a Kátia Plummer. Professora, agora no mês de março, né, a Câmara aqui de Vereadores, ela instituiu, por meio do projeto de lei
156, de autoria da vereadora Aline Aranha. Não, desculpe, Cris Stewart. Professor, foi a vereadora Cris Stewart quem aprovou esse projeto. Para instituir no calendário de eventos do município uma semana dedicada à conscientização e apoio às famílias de pessoas que têm Alzheimer. E a senhora, no caso, você, né, você coordena dentro da Univale um grupo muito interessante, que é um grupo de apoio exatamente a todas as pessoas com demência, mas eu imagino que o número de pessoas que têm Alzheimer como a demência principal seja o maior número de vocês também. Não sei, se me corrija, por favor, se eu estiver errado. Como que se dá o trabalho nesse grupo e quão importante é você dar essa assistência aos familiares, que é, em último caso, aquele que realmente precisa, o cuidador principal geralmente ou é o filho, ou é a esposa, ou é o marido, ou é alguém da tua família, geralmente os filhos, né? Sim. A gente costuma dizer que o Alzheimer não é uma doença de uma pessoa, ela é uma doença familiar, porque a pessoa tem Alzheimer, mas toda a família é afetada. E é necessário que a família, de fato, se reorganize para auxiliar nesse cuidado. A gente sempre tem o cuidador principal, como você falava, né? O filho, o marido, a esposa, mas é importante que todos, de alguma forma, contribuam para esse cuidado. Estejam envolvidos e saibam das dificuldades de como agir nas situações. Sim, e também possam ajudar esse cuidador principal, né? Porque se o cuidador principal não recebe ajuda, aos poucos ele fica doente e outras pessoas da família vão ter que assumir esse cuidado. A gente já teve alguns casos onde o cuidador principal veio a óbito e daí a família, que ninguém podia ajudar, deu um jeito e assumiu. Então eu digo, gente, não esperem o familiar principal ficar doente, ajudem, vejam o que vocês podem fazer. Façam um final de semana, né, intercalado. Você tem 2, 3 filhos, um final de semana fica com o filho, outro final de semana outro filho fica na casa, né, para deixar com que essa esposa, muitas vezes, vá fazer um passeio, faça alguma outra atividade, né, vai encontrar as amigas. Então, é de fato uma doença da família e deveria ser da comunidade, porque todos nós deveríamos saber lidar, acolher, cuidar, ajudar essas pessoas que têm seus familiares com Alzheimer. Às vezes é um vizinho que fica com esse familiar para que essa esposa vá até o GEAS. E acontece, gente, a família ajuda mesmo, os vizinhos ajudam. O GEAS é o grupo... É o grupo de apoio a familiares de pessoas com Alzheimer, né? A gente fala que é com Alzheimer. Como você disse, a gente atende todas as demências, mas a que mais aparece é Alzheimer mesmo, né? Porque nós somos filiados à ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que é filiada à Associação Internacional de Alzheimer. Então, o Alzheimer, ele é visto como uma doença com um grande impacto no mundo. Não é diferente aqui em Itajaí, né? E eu fico muito feliz com essa iniciativa, né, de realmente olhar... Da vereadora Cris Stewart. Isso, da vereadora Cris Stewart, de olhar para esses familiares, porque a gente, de fato, precisa desenvolver, precisa aprender a ajudar a cuidar. Então, como que a gente ajuda? Oferecer, ir no supermercado, por exemplo, oferecer um dia, 1 hora para poder estar com essa pessoa, oferecer para fazer uma caminhada. Quantos e quantos idosos que a gente sabe que gostam de caminhar, mas não tem com quem sair na rua enquanto a esposa está cozinhando, por exemplo, né? Eu digo, pede para um vizinho fazer uma caminhada, mas eu tenho vergonha, né? Uhum. Então, assim, quando o vizinho se oferece, esse tipo de orientação, esse tipo de apoio, por exemplo, é o que vocês fazem um pouco lá no GEAS, por exemplo, assim, dar uma orientação para as famílias de como agir, de como pedir, de perder esse medo de pedir ajuda? A gente pede isso, né? A gente diz que a gente cuida do cuidador. Então, a gente sempre orienta que é importante pedir ajuda. A gente sempre orienta que é importante ter criatividade para lidar com esse doente, no sentido de entender que vão mudando esses sintomas, por isso vão mudando também as necessidades, né? De desenvolver a paciência, né?
mas principalmente de ter esse olhar diferenciado para dizer eu estou aqui, estou contigo, estou aqui te ouvindo, né? E a gente tenta acolher, então sou eu, né, como psicóloga, a professora Juliana Sandri, que é enfermeira, nós temos a Adria também, que é estudante de enfermagem, né, que é bolsista do projeto, nós temos psicólogas voluntárias, então nós temos uma equipe bem grande de pessoas e estamos disponíveis para receber toda segunda, terça-feira de cada mês. Tem até lá na Univale. Eu tenho até um cartaz aí, eu acho que o pessoal dá para colocar na tela, com as datas dos encontros, né? É um por mês, é isso? É um por mês. Nós até tentamos fazer uma época encontros todas as semanas, mas a gente percebeu que o cuidador ele não conseguia todas as semanas se organizar para vir até o grupo, né? Ficava muito pesado. Então, esse encontro mensal, a gente percebe assim que eles realmente colocam na agenda, realmente fazem muito esforço para poder vir. E no começo é um pouco mais difícil, né? Às vezes as pessoas estão ouvindo e dizendo, tá, mas como que eu vou fazer? Para ir pela primeira vez, às vezes é mais difícil. Mas depois que você se organizou, você consegue de fato ir e percebe que faz diferença na ajuda. A gente tem depoimentos de várias pessoas que a partir dessa ida ao GEAS puderam enxergar diferente o seu familiar, puderam desenvolver novas estratégias de cuidado e também de autocuidado, né? Então, a gente precisa dar esse passo, precisa ir até lá. Eu posso disponibilizar meu telefone também, é 99609-6020, né? 6020. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição para, de fato, encaminhar para esse serviço. Então, entrar em contato diretamente com a Univale lá, que com certeza eles, no setor de psicologia, da Faculdade de Psicologia, eles podem encaminhar também, né? 3341-7542, também podem encaminhar. E como a gente estava falando, né, nos resta agora pouquíssimo tempo para falar de um tema que daria 2, 3 programas. Kátia, assim... Ainda como a gente estava falando, vamos voltar lá no início do nosso programa, que a gente falou a respeito do preconceito. Essas iniciativas do GEAS, do projeto de lei aqui da Câmara para essa semana de conscientização, é importante, né? Como tu falaste, né? Precisa da sociedade inteira saber que isso existe, aceitar e ajudar para que essas pessoas sejam cada vez mais incluídas na sociedade, não excluídas dela. Com certeza. E nós encontramos pessoas com Alzheimer. O Alzheimer ele não tem cara, né? Às vezes a pessoa está no mercado, está com a filha, você encontra e você não sabe que a pessoa tem Alzheimer, né? Então, você se abrir para conversar com as pessoas, estar junto, estar com, né? Se disponibilizar é muito importante. Então, olha... Muitíssimo obrigada pela tua participação aqui. Eu espero te ver mais vezes ainda, né, para você vir aqui falar sobre esse tema que não se esgota de jeito nenhum em um programa. E fique à vontade, por favor, chama o pessoal, diz onde é que é o departamento de psicologia lá, né, e vamos colocar ali as datas dos encontros do GEAS, né, para a gente poder falar mais especificamente. Quem precisa de ajuda está ali. Está ali. Então, nós ficamos sempre no bloco F6, é a direção da Escola de Ciências da Saúde. Os nossos encontros são ali naquele bloco. No segundo andar, sala 211, na segunda terça de cada mês. Então, ali tem as datas, mas se ficou alguma dúvida em relação às datas, como chegar até lá, então é dentro da Univale, bloco F6, segunda terça de cada mês, às 15 horas. Quando o familiar está indo pela primeira vez, se quer contar um pouquinho mais sobre quem está cuidando, o que está fazendo, pode chegar às 2h30, a gente já está por lá, né? Para fazer o acolhimento, para entender um pouquinho cada caso. Então, repetindo meu telefone, 47, né? 99609-6020, tá? Podem mandar um WhatsApp que a gente responde. Olha... Apesar do teu tempo ser super curto, eu sei que né? Porque você tem muitos afazeres. Muitíssimo obrigada por você ter vindo aqui e ter partilhado um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. A gente tem uma experiência desde 2000 que nós estamos com esse grupo, né? Então já faz uma longa data e é sempre muito bom poder conversar com a comunidade sobre isso, porque a gente realmente precisa de ajuda. Obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha.
Continue acompanhando nossa programação nos canais 14 da Claro, no YouTube da Câmara de Vereadores. Mas não esqueça, viu? Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. A sua participação também é muito importante. Até o próximo Câmara Aberta.